Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje então celebramos o segundo domingo da Páscoa, mas que também é celebrado e conhecido como o domingo da Divina Misericórdia. E assim, minhas santas e meus santos, em nova aparição, do ressuscitado, 8 dias depois, aprendemos que, na verdade, o encontro pessoal com o Senhor e a comunhão também com os outros são necessários para a vida de fé. Então, como Tomé e as primeiras comunidades cristãs permaneceram unidas e tinham tudo em comum, nós também podemos traduzir a proposta de Jesus em nossa vida, vivendo esta unidade. Nessa caminhada, somos também acolhidos e acompanhados permanentemente pela divina misericórdia do Senhor. Recordemos que nós vimos no domingo de Páscoa que o primeiro sinal da ressurreição de Jesus é o seu túmulo vazio. Aquilo que nós já escutamos: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, sepultado num túmulo. É essa mensagem que as mulheres recebem. A verdadeira explicação para o fato de o túmulo de Jesus estar vazio não é o roubo do seu corpo, mas exatamente a sua ressurreição. O sinal do túmulo vazio só pode ser compreendido através de um segundo sinal: as aparições do ressuscitado aos discípulos. O Evangelho de hoje nos fala de duas dessas aparições. A primeira, na noite do domingo de Páscoa. A segunda, 8 dias depois, sendo esta, então, especificamente para fazer uma correção à falta de fé de Tomé, que diante, então, da notícia da primeira aparição, disse: se eu não vir a marca, dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Evidente que nenhum de nós duvida de que Tomé esteja também dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então, quando consideramos a situação atual da humanidade, ferida por guerras e conflitos, pelo descaso e pela indiferença diante da dor alheia, pela banalidade da vida, por uma economia de morte que privilegia os interesses do mercado, cuja ganância é desmedida, pelo aumento sempre crescente da violência e de diversas doenças que levam à morte, fica realmente difícil crer na ressurreição. É verdade que crer na ressurreição de Jesus não muda de forma alguma não muda o mundo à nossa volta, mas muda, na verdade, a nossa maneira de ver o mundo, de entender a vida e de lidar com aquilo que nos acontece. Só a fé no Cristo ressuscitado, vivo e presente junto a cada um de nós, pode nos tirar das mãos do fatalismo, do pessimismo, do desespero e da falta de sentido para a vida, e nos confiar às mãos da esperança que não decepciona, sabendo
que não estamos jogados neste mundo às mãos do acaso, mas fomos confiados por Jesus às mãos do Pai. Ele nos guia e nos sustenta no caminho da vida, destinando então cada um de nós a ressuscitar junto com seu Filho Jesus. Se eu não vir, não acreditarei, dizia Tomé. O Tomé que nos habita precisa ser levado também a sério. A questão não é tanto o fato de crermos que Cristo ressuscitou, mas de crermos que a sua ressurreição tenha tornado o nosso mundo melhor. O problema não são as feridas que continuam a ser abertas na humanidade e também na vida de cada um de nós. Nos parece até inconciliável celebrar a ressurreição de Cristo, tendo em nós tantas feridas abertas. Mas o Evangelho de hoje centra a nossa atenção exatamente nas feridas de Jesus. Ele ressuscitou. Seu corpo, antes crucificado, está agora glorificado. No entanto, seu novo corpo glorificado ainda carrega em si as feridas da sua crucificação. Talvez aqui seja o nosso grande engano, achar que uma vida ressuscitada é uma vida blindada contra feridas. Para nos ajudar a rever essa compreensão errada a respeito da nossa fé, precisamos refletir e, quem sabe, tirarmos proveito das palavras, por exemplo, do padre Tomás Alique, que dizia que uma história, então dizem que uma certa vez o Satanás apareceu a São Martinho sobre a aparência de Cristo. No entanto, o santo não foi enganado. Ele perguntou: onde estão as tuas feridas? Não acredito em fé sem feridas, em uma igreja sem feridas, em um Deus sem feridas. Somente o Deus ferido, através da nossa fé ferida, poderia curar o nosso mundo ferido, dizia São Martinho. Então, um Cristo ressuscitado sem feridas é um falso Cristo. Se o nosso corpo glorioso, se o seu corpo glorioso mantém em si as feridas da cruz, é para nos lembrar de que a nossa ressurreição nascerá exatamente das nossas lutas, nas quais nos ferimos para gerar vida e esperança em nosso mundo. Jesus fez questão de ter uma conversa pessoal com Tomé e também corrigir sua falta de fé. E disse Jesus a Tomé: punha o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós consideramos os discípulos de Jesus felizes pelo fato de terem visto o ressuscitado? Jesus afirma que muito mais felizes serão aqueles que terão fé nele sem o terem visto ressuscitado, mas crendo a partir do testemunho dos apóstolos. Nossa fé não tem como ser alimentada por uma visão especial de Jesus ou por um toque sensível nele ou dele em nós. O que alimenta a nossa fé é a pregação dos apóstolos a respeito do ressuscitado. Além do fato de o próprio ressuscitado partir o pão para nós em cada Eucaristia.
Ali então podemos proclamar: creio em ti ressuscitado, mas que São Tomé, mas aumenta na minha alma o poder da fé. Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor. Assim como a vida não é algo fixo, estático e previsível, assim acontece também com a nossa fé. Ela passa por altos e baixos, além de ser fortemente questionada pelo mundo atual e por suas situações novas que a vida nos traz. Nossa fé não pode ser uma plantinha frágil e delicada que procuramos manter protegida dentro de uma redoma de vidro. Pelo contrário, ela precisa aprender a enfrentar os ventos contrários, de modo que suas raízes se aprofundem no chão da vida e seu tronco se fortaleça, em vista de nos manter em pé diante das dificuldades. Neste sentido, é muito oportuno aquilo que o Papa Francisco nos dizia. Nunca devemos esquecer que uma fé que não nos põe em crise é uma fé em crise. Uma fé que não nos faz crescer é uma fé que deve crescer. Uma fé que não nos questiona é uma fé sobre a qual nos devemos questionar. Uma fé que não nos anima é uma fé que deve ser animada. Uma fé que não nos sacode é uma fé que deve ser sacudida. Que a nossa fé amadureça nos momentos de tribulação, de modo a produzir em nós o fruto da perseverança em Cristo crucificado e ressuscitado. Assim, então, nós iremos entender que esse shalom, a saudação através do shalom, seja o próprio sopro do Espírito, o perdão dos pecados, a reorganização dos 11, são todos elementos que evocam o desejo de Jesus ressuscitado de reconstruir a nossa unidade, essa unidade da comunidade. Jesus restaura a unidade da comunidade que se havia dispersado no momento da sua morte na cruz. E é na comunidade que o Senhor se faz presente, que dá a sua paz, transmite o Espírito Santo e nos ensina a perdoar. A Trindade é a melhor comunidade. Se Deus é assim que Ele quer a sua igreja. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Dizia o Papa Francisco lá na Evangelii Gaudium. Paz, shalom, então, perdão, comunidade, bem-aventurança. São expressões que nos unem à misericórdia neste domingo da Divina Misericórdia. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco em oração, como de costume. Recolho-me imaginando ressuscitado no cenáculo com os discípulos. Peço aquilo que quero, encontrar o meu Senhor e o meu Deus. E buscando tirar proveito, contemplo as pessoas, quem são, o que fazem e o que dizem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.